Eu já tive e perdi uma casa, um jardim, uma soleira, uma porta, um caixão de janela com um perfil. Eu sabia uma modinha e não sei mais. Quando a vida dá folga, pego a querer a soleira, o portal, o jardim mais a casa, o caixão de janela e aquele rosto de banda. Mas tudo é impossível, tudo de outro dono, tudo de tempo e vento. Então me dá choro, horas e horas. O coração amolecido como um figo na cauda. O programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Raízes Jornalismo Cultural. Raízes é jornalismo, é cultura. E a nossa convidada, nossa entrevistada hoje, a jornalista e escritora Cássia Fernandes. Uma alegria recebê-la aqui, Cássia. Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite, Doracino. Obrigada, Edival. Vamos lá, né, Edival? Pois é, Doracino. Já te falaram que você está parecendo um Freud com essa barba? Pois é, mas realmente é uma alegria estar aqui com você, com a Cássia Fernandes, né? A Cássia é uma escritora que eu conheço já há algum tempo, conheço o trabalho dela, é um trabalho muito importante, um trabalho inovador, né? Você vai ver que é realmente um trabalho de primeira grandeza. Então, acompanhe a gente aí. Legal. Cássia, como começou, por que o jornalismo, você optou pelo jornalismo, e a escritora, o que nasceu antes, a jornalista ou a escritora? Eu acho que o gosto pela literatura nasceu antes de tudo. Eu acho que eu fiz a escolha do curso de jornalismo porque eu gostava de livros. Eu gostava de ler, mas a literatura ela teve tão presente nessa escolha que eu decidi fazer o curso de jornalismo quando eu fazia a 8ª série no Colégio Santo Agostinho e a minha professora de português pediu para escalar alguns alunos que quisessem entrevistar a escritora Lígia Boiunga na Praça Cívica. E eu fui entrevistá-la. E aí eu falei, gente, mas isso é ótimo. Eu quero ser jornalista e escritora. E daí eu decidi fazer. Na verdade, eu sempre fiquei dividida entre os dois rumos. Tanto é que eu acabei fazendo os dois cursos. Eu fiz o curso de jornalismo e o curso de letras. Mas eu queria muito escrever. Primeiro, textos literários, mas depois os textos jornalísticos também. Eu gostei muito do livro. Vamos falar de hoje, não falar sobre o Almofariz do Tempo, que é um livro de poesias lançado recentemente aí pela Cássia Fernandes. Umas coisas que eu vejo e comparo com outras leituras que a gente já fez e essa figura da solidão que você diz aqui. Uma coisa que me lembra a Bibi Ferreira uma vez, que disse que o retrato da solidão seria um teatro vazio, né? E a Clarice Lispector, numa entrevista, ela disse, me parece que para o Pedro Bloch, que ela sentiu uma sensação de solidão, assim, depois que ela terminava um texto, né? E nesse livro você diz aqui, solidão é quando as batatas brotam na geladeira. Eu achei isso lindo, né? O Tempo, seu novo livro, né? Por que Almofariz do Tempo? Almofariz do Tempo, Almofariz é uma imagem que me marcou muito desde a infância. Eu queria só aduzir, viu, Doracino? Eu sei que você passou uma infância na região rural. Como é que era uma pessoa, você que veio mais tarde ser poeta, ser escritora e tal, como é que era essa criança lá na roça? Ela tinha mais solidão do que as outras ou não? Você era uma criança normal? Não sei se eu era normal, é difícil julgar o grau de normalidade da gente, das pessoas. Normal, para falar assim, igual às outras crianças. Acho que eu era uma criança igual às outras, brincava um pouco medrosa e talvez um pouco introspectiva. Brincava muito sozinha, passava longos períodos de férias na fazenda do meu pai, em cima das árvores.
e pensando, brincando, né? Criança assim que vai para a fazenda, os meus irmãos eram bem mais velhos que eu sou temporã, então brincava muito sozinha. Então talvez eu tivesse uma natureza mais introspectiva, e a natureza mais introspectiva e mais observadora. E quando eu descobri os livros e tive acesso aos primeiros livros, em Pontalina, onde eu estudei, onde eu nasci, eu me encantei. Não eram poucos livros, a gente não tinha acesso a muitos livros, mas os poucos que eu tinha, eu me encantei, porque aquele mundo que eu observava, eu ainda observava ainda melhor ainda nos livros. E foi desse jeito. Então, voltando à questão do almofariz, que liga ao seu tempo de solidão. Né? Almofariz era um objeto que sempre me encantou muito, porque a minha mãe, eu me lembro dela amassando a pimenta do reino no almofariz. Algumas pessoas não sabem o que é o almofariz, mas é aquele... É um pilãozinho de mão, né? Exatamente. E o da minha mãe era muito bonito, assim, parecia de ferro, mas assim, dourado, né? Parecia uma coisa... E aquele cheirinho da pimenta do reino... sendo socada no almofariz, quando ela fazia a sopa, aquela sopa muito perfumada, e ela terminava de fazer a sopa e colocava a pimenta do reino socada no almofariz. E aquela imagem me marcou, e eu criei um blog há muitos anos, acho que foi em 2005, que se chamava Almofariz. E durante todo esse tempo, eu publicava textos, era um blog... Às vezes eu publicava, passava um tempo sem publicar, nunca recebeu muitas visitas, nunca foi um blog famoso. E ao reunir essa produção, durante todo esse tempo, eu falei, tem que se chamar Almofariz do Tempo, por causa do objeto, por causa do próprio blog. É interessante ler o seu livro, eu li, adorei o livro, recomendo aí ao telespectador, né? E as suas poesias me lembram, assim, não que há uma coincidência de estilos, da Emily Dickinson, que é uma escritora americana do século XIX, mas aí eu fui pensar, bom, a alma do poeta, a poesia, tem sempre uma ligação, todos os poetas têm uma ligação muito assim, interessante e que cativa a gente. Eu adoro poesia, gosto muito de ler a poesia e adorei o seu livro. Às vezes, numa estrofe, você descortina em um mundo totalmente diferente daquele que você... Né? Eu adorei. Mas deve ser uma coincidência, porque eu não sou uma leitora, uma conhecedora de Emily Dickinson. Talvez eu não saiba nem apontar se eu tenho algum tipo de influência na minha poesia. Talvez os outros possam apontar e eu não tenha. Eu sou uma leitora, assim, uma devoradora de romances. E eu gosto muito de romances do século XIX. Eu tenho a Larissa Mundim, que é a editora, ela diz que esse elemento dos romances do século XIX, ele está presente, inclusive, na minha poesia. Talvez alguma coisa do vocabulário, alguma coisa da temática. Talvez não nesse livro, talvez até mais no próximo esses elementos estejam mais presentes. Mas eu não saberia apontar entre os escritores. Eu sempre fui leitora, sempre gostei de mais de Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Manuel de Barros, Mário Quintana, Cecília Meirelles. Mas eu não saberia apontar uma influência. Esse negócio de influência, às vezes a gente é influenciado por autor que nunca leu, né? Acontece. A gente recebe influências subliminares, né? Elas vêm como uma raiz que você não consegue enxergar. Às vezes você tem ligações lá, às vezes você fala um negócio, você vai ver, Homero já falou aquilo. É verdade. Né? A cultura é uma coisa que vem de uma forma, assim, de uma espécie de inconsciente coletivo, né? Quando você se dedica àquilo, é como se você removesse do seu sistema mental alguma coisa que a coletividade já acumulou ao longo dos anos, mesmo que você não tenha lido, você acessa essas informações. Eu não sei se eu estou falando bobagem diante dos neurologistas e tal, mas eu acho que a gente acessa informações que a gente não teve acesso físico, mas a gente acessa ela através de uma espécie de inconsciência coletiva que está guardada no interior da gente. Eu penso isso. Com certeza. Às vezes a gente lê algum texto e você fala assim, gente, mas como assim?
Parece que fui eu que escrevi isso. Exatamente. Isso é bom também, até na relação com o leitor. Você deve ter essa satisfação. Eu, às vezes, tenho tido essa satisfação dos leitores falarem, mas você traduziu exatamente como eu me sinto. Na internet, hoje, você tem essa interação com o leitor e isso é muito bom, né? O leitor se apropria e ele fala, nossa, mas você conseguiu traduzir exatamente o meu estado emocional nesse momento, a maneira como eu me sinto nesse momento. Eu acho que porque há essa universalidade. Eu acho que quando o escritor sente essa interação com o leitor, é porque ele cumpriu o seu papel de escritor. E a poesia tem essa magia de transmitir aquilo que o leitor está sentindo, né? Isso é bacana. Nós vamos aí para um rápido intervalo e o Raiz e Jornalismo Cultural volta já já. Não some não. Raiz e Jornalismo Cultural. Hoje entrevistando a escritora, a jornalista Cássia Fernandes. Edival Lourenço? Pois é, Doracino. Eu tomei conhecimento da Cássia, escritora, acho que foi em 2000, né, Cássia? Eu participava de uma banca julgadoras que selecionavam uns livros para a coleção que o Estado estava... um concurso que o Estado promoveu. E eu encontrei um livro lá, gostei demais do livro e defendi a aprovação desse livro e ele foi aprovado. É As Cartas que Não Te Escrevi. É um romance. Depois dele, você escreveu mais romance, Cássia? Escrevi e não terminei, mas ainda tenho como aspiração. Eu tenho 2 romances inacabados. Eu sei que eu fiz, escrevi muito durante esses 15 anos, mas eu não consegui concluí-los. Mas o romance, ele continua sendo a minha aspiração, a realização como escritora. Eu ainda vou terminá-los. Talvez não na ordem que eu comecei, talvez eu termine o segundo antes do primeiro, mas eu pretendo terminá-los. Acontece com você, está naquele embalo, você está naquele fogo, você está, digamos, como o Ferreira Goulart chamou, você está em estado alterado. Pelo texto, naquela emoção e tal. Depois você abandona. Quando você volta, você consegue reacender a mesma chama ou o foguinho fica mais apagado? Como é que é? Eu acho que o foguinho fica mais apagado e a tendência é a gente renegar tudo aquilo que escreveu, jogar tudo fora e querer refazer tudo. Eu até tenho medo de retomar um desses romances e nada mais absolutamente me servir. Mas, infelizmente, eu acho que o romance, você sabe, você escreveu um romance, ele exige uma dedicação, um trabalho ali mais constante, maior, né, uma forma mais longa. E, às vezes, isso é um pouco incompatível com o cotidiano, com outras atividades, e a gente não pode fazer essa total imersão. Então, talvez eu não tenha concluído esses romances porque eu não tive a possibilidade de fazer essa imersão que eu gostaria e que eu acho importante. Pelo menos ficar um mês só escrevendo, sem outros compromissos e outras obrigações. Mas... Quem sabe em Pontalina, né, Cássia? Quem sabe num dia, num pouso mais alto. É um poema que fala. Eu falo Pontalina porque, na verdade, a cidade onde a gente nasceu, a gente enterra as raízes ali e a gente tem que sempre buscar essa motivação na cidade, no lugar onde a gente nasceu. É verdade. Pelo menos comigo acontece isso. Talvez, né? Mas eu acho que eu vou voltar para Pontalina mais tarde, então eu não quero esperar tanto, não. Tem que escrever por aqui mesmo. Eu acho que eu vou voltar quando eu estiver não mais sobre a terra, mas sob a terra. Então eu acho que eu não vou esperar tanto. É melhor terminar esse romance antes. A não ser que você faça aqueles psicografados. Psicografado, né? Vai ficar um pouco complicado. Então a gente não sabe. Ô, Cássia, tem um poema seu na página 40 que chama Colar. Você poderia declamar para nós. Ah, sim. Vou ler. Não me machuque, que me fecho em ostra. E sim, me abro, dias depois em pérola. Mas a água que me salgará será outra. Ou já estarei enrolada em algum pescoço. Muito bom, hein? Muito bom. Você acha que há algum sofrimento redentor ou o sofrimento é sempre degradante? Acho que é redentor.
Eu gosto muito daquele poema do Estatuazinha de Gesso, do Manuel Bandeira, que fala daquela estatuazinha limpa, bonita, que mal sugeria ideia de vida, embora a figura chorasse, né? Mas aí um dia, eu me lembro todo de cor, mas um dia ele foi quebrado, o sofrimento amarelou a pátina e ele ficou tocante e vivo. Então, eu acho que faz parte da vida, nos torna mais vivos o sofrimento. Talvez isso venha de uma tradição, uma educação cristã, uma formação cristã, mas eu acredito que o sofrimento é capaz de lapidar, de aprimorar, sabe? A gente é pedra bruta e com o sofrimento a gente pode ser lapidado. É como diz aquele ditado, né? Duas pedras brutas, quando sovam, elas acabam se polindo, né? Eu acredito que sim. Agora, é verdade que tem gente que nasce pedra bruta e morre pedra bruta, ou há pessoas que não amadurecem, apodrecem. Mas eu creio que, de modo geral, o sofrimento é capaz de fazer essa transformação, essa operação. Poeta tem que sofrer, como dizia o Vinícius? Eu acho que é uma visão também cultural, né? Há um estigma, isso é herdado culturalmente. Nesse livro até tem um poema em que eu falo disso, que eu falo da minha mãe, que a minha mãe dizia, nossa, minha filha, escrever, né? Não dá camisa de flanela a ninguém. Os escritores são esses senhores tristes, metidos em quartinhos escuros, ruídos de rato e angústias. Então, Sua mãe era poeta. Acho que tem uma herança aí. Mas, então, a visão que se tem culturalmente é que a arte está associada ao sofrimento, assim como o amor também está associado ao sofrimento. Só é um grande amor se ele não se realizar, se ele for difícil, e é preciso realmente. Eu acredito que talvez o sofrimento, até, por exemplo, a dor amorosa, o amor não correspondido, sejam aquela fagulha que desencadeia a criação. Mas, para você fazer uma boa criação literária, e eu acredito principalmente formas mais longas, como bons romances, se você estiver naquele estado alterado da mente, da paixão ou do sofrimento agudo, você fica paralisado e não faz absolutamente nada. Então, ele pode ser até o elemento que desencadeia o processo, mas quem vive em constante estado de perturbação, de sofrimento, é difícil concluir alguma obra. Não é capaz, talvez, de concluir, de concentrar o suficiente para desenvolver um trabalho de fôlego, né, Doracina? Eu acredito também nisso. E que mesmo que saia, o sofrimento é muito intenso e continuado, vai sair uma obra com essa característica que talvez não agrade aí. Né? Se você for olhar grandes nomes da literatura que produziram obras vastas, muitos romances, eles tiveram vidas, às vezes, pacatas. Exatamente. Eles tiveram vidas tranquilas. Tolstói, vamos pegar, né, um exemplo, teve uma vida ali tranquila, um aristocrata rural. Aqueles que tiveram vidas, às vezes, marcadas pelos excessos e pela tragédia, às vezes construíram até boas obras, mas às vezes obras pequenas. Obras pequenas. Isso é os poetas trágicos, né? Viviam e morriam tragicamente, produziam pouco. Legal. Bom, o Raízes Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. Raízes Jornalismo Cultural, hoje com a escritora e jornalista Cássia Fernandes. Edival Lourenço? Pois é, Doracina, esse livro da Cássia, que é um livro interessante, ele tem muito intertexto, muito diálogo com o amor nos tempos do cólera, não tem? Tem. Tem inclusive uma parte do livro que eu parodiando um pouco o título, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que é o amor nos tempos de cópula. Que eram brincadeiras que eu fazia sobre a liquidez e
a superficialidade das relações hoje. Você acha que hoje as pessoas estão entrando nas relações assim de mentirinha? Elas entram só para sair logo em seguida? Elas entram e já saíram. Só para fazer um pit stop? Já entraram e já saíram. Só para trocar o pneu? Na verdade, ao contrário do amor de Florentino, Arisa por Firmina Daza no Amor nos Tempos do Cólera, que durou 50 anos, aquela espera. Durou 50 anos de espera, de né? espera, né? Não dura nem 50 minutos, nem 50 dias. Às vezes nem 50 segundos, né? Já entrou, já saiu. Fui. Então, essa associação... Você tem um poema escrito com essa, com essa temática, né? Sim, Inversões do Amor nos Tempos de Cópula. O homem, a mulher adentra bem à vontade, mas não entra em sua casa, pois entrar seria demasiada intimidade. O homem conhece a mulher em sentido bíblico, mas nada sabe de sua vida laica. O homem come a mulher com garfo e faca e até dorme de colher, mas comer juntos um prato de sal, isso ele não quer. Da mulher o homem desfruta, mas deles não brotam frutos. E depois ainda se queixa do absurdo de que só há no pomar mulher desfrutável. Dizem que meu livro é feminista. Não, mas eu acho que sim. Eu gosto disso, deixa. Realmente, hoje em dia, as pessoas estão vendo as outras assim como uma coisa assim muito... Aqui que você pode aproveitar rapidamente e partir para outra. Às vezes as pessoas se relacionam entre si e não leva nem a lembrança do nome, né? E isso não é só nas relações amorosas, porque se a gente for falar que é das relações amorosas, não, nas relações profissionais, nas relações pessoais. Realmente é uma coisa... A gente perdeu um pouco daqueles vínculos que talvez a gente tivesse antes, com a família mais entranhada, e se perdeu mesmo. Você acha que esse senso de parentesco, senso de amizade, de família, ele perdeu um pouco com as redes sociais? Ou as redes sociais não tem nada a ver com esse sentimento que nós temos hoje em relação às pessoas que nos rodeiam? Eu acho que a culpa não é das redes sociais, não. Acho que as redes sociais, eu sou até uma entusiasta, e eu acho que até as redes sociais, elas aproximaram muitas pessoas que têm afinidades, que de outro modo não se aproximariam. Eu acho que ela cria isso. Talvez seja a dinâmica das relações, por exemplo, nas grandes cidades, eu creio, ou o aspecto da própria crise no nosso modelo de economia, das relações capitalistas, esse modelo de produtividade que a gente tem, e eu acho que isso afeta as relações. Então, a gente está vivendo uma grande crise no mundo sobre esse modelo, um modelo de economia, né, de modelos que não estão funcionando, exploração de trabalho, grandes crises que a gente está vivendo. E isso também afeta a vida das pessoas. E eu acho que nós chegamos a um extremo, que esse modelo está em crise e não surgiu nenhum outro modelo. Eu acho que eu tenho uma personagem de um livro que vem aí, que não é esse ainda, que é a Condessa, que diz o seguinte: a gente está no olho rabudo do furacão. Então, a gente está em pleno processo de transformação de modelos econômicos, de relações humanas. E nesse momento de crise, realmente a gente fica um pouco perdido, sem saber que novo modelo é que vai surgir. Talvez as próximas gerações olhem para a gente agora e falem: nossa, olha, eles estavam lá no meio daquele processo crítico. E você também fala de comer um quilo de sal. Aí a gente já nos remete à cultura popular, né? As pessoas dizem: ó, você quer conhecer uma pessoa, come um saco de sal com ela. Né? Então é uma forma de dar mais solidez às relações, né? E você falou também de outras atividades humanas e também do trabalho. Imagina que as pessoas entravam numa empresa e ficavam até o final, não é, Edvaldo Lourenço? Você queria ter estabilidade, né? Estabilidade. Você aposentava, você começava a trabalhar e aposentava numa empresa. Hoje, essa relação de trabalho também é muito efêmera, é muito passageira. Antigamente se dizia: pedra que muito rola não cria limo, né? Você tinha que permanecer na empresa muito tempo para você criar o limo, para você criar uma sensação de pertença àquela empresa.
Hoje as pessoas dizem o seguinte, que você tem que sair da empresa rápido antes que você comece a ficar estagnado, né? É uma outra ideia. É uma outra ideia contrária àquela da cultura que você está falando, da cultura popular aí, né? Que pedra que muito vira, não cria lodo. Quer dizer, E também está até desaparecendo essa coisa do emprego mesmo, né? Está desaparecendo, você vai ter trabalho, vai ser... A gente estava até conversando sobre isso um pouco antes, as relações estão mudando, às vezes de você ter um empregado, você vai ter que ter parceiros que vão desempenhar atividades. Está uma grande crise e você está tendo que, as pessoas estão tendo que descobrir outras maneiras de trabalhar que não é o emprego. E essa relação de trabalho sem emprego gera a ausência de contribuição da Previdência. A Previdência está quebrada no mundo inteiro. Como é que os velhos vão se aposentar? A quantidade de pessoas no mundo são velhas, né? E essa quantidade de velhos vai só aumentando, né? Então, assim, nós estamos vivendo num momento... O ser humano é igual ele é feito de hardware e software. De tempos em tempos o software muda. O hardware é o mesmo, o corpo é o mesmo. Agora, a mentalidade muda, né? Então, e nós estamos numa fase de trocar de software, nós estamos trocando a mentalidade. A gente vive aí... O olho rabudo do furacão. O olho rabudo do furacão. A gente vive num mundo de muitas transformações. E a poesia vai permanecer. Exatamente isso que eu queria concluir. Mas continua a poesia. A poesia é um momento extremamente favorável para a poesia, porque no mundo que está se desmantelando, as pessoas ficam perdidas, elas querem se agarrar a alguma coisa ou dar sentido a isso. Eu acredito muito. Eu sou otimista em relação à poesia. Falar com a internet, as pessoas não leem mais. Gente, pelo contrário, observe os jovens, quantos posts eles compartilham por dia com pequenos poemas, com frases poéticas. Você pode até questionar a qualidade do que se veicula ali, mas ela é muito consumida. Ela está muito... Até o Olavo Bilac é postado nas redes sociais. É uma nova maneira de se apropriar da poesia. Talvez ela está sendo consumida, esteja sendo consumida em novos suportes, mas que não seja apenas o livro, mas ela continua viva como nunca. Mas uma pesquisa recente, feita, não sei se pela Globo ou pela Secretaria de Educação de São Paulo, constatou que o número de leitores aumentou desde com o advento da internet, né? Então, ela é também uma forma de divulgar a literatura, né? E a poesia é aquela que vai ficar, independente de que o mundo vire de cabeça para baixo, que a gente vai morar em Marte, a poesia continua. Graças aos poetas, graças a Cássia Fernandes, a Dival Lourenço, né? E a gente vai chegando aí ao final do programa, infelizmente, acabou o tempo a gente conversar sobre um assunto tão interessante que é a poesia, a sua poesia, o seu livro. Que pena, acabou depressa, a conversa tão boa, o tempo passou depressa. Espero poder voltar, agradeço muito pela oportunidade, gostei muito da prosa. Muito obrigado, então, pela entrevista, Cássia, pelos poemas que você trouxe para a gente. Edival Lourenço, vamos lá? Pois vamos embora, né? Hoje eu digo para você que é uma satisfação muito grande estar aqui, Doracene, mais uma vez entrevistando uma pessoa interessante, uma poeta aí que vem com uma força nova, um sangue novo na literatura que faz por essas terras, né? Obrigado a você, obrigado a Cássia, obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Não some não.